Estamos de volta, último bloco do Antenados Pergunta, com o reverendo Marcos Amaral. Reverendo, eu falei no último bloco, falei o nome do pastor Marcos Feliciano, no auge do debate, enquanto ele era presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, em minoria, você colocou e depois retirou, né, no seu blog mais um post onde supostamente em algum momento você falou assim: se eu fosse Deus, eu dava um derrame para esse cara. Né? E você depois retirou e colocou um texto que, poxa, não fui bem compreendido no que eu queria passar. Não sei se foi um sentimento de culpa. Você se arrependeu? Você se arrepende muito das coisas, dos seus posicionamentos ou da maneira, às vezes, que você passa isso ou verbaliza isso de alguma maneira? Isso já acontece? Quero que você primeiro responda disso, sobre o relacionamento com ele. E foi interessante que no mesmo post você falou: olha, se fosse eu, colocava como presidente da Comissão de Direitos Humanos o Chorão do Charlie Brown Jr. por causa das suas canções. Você ouve Chorão? Você ouve Charlie Brown Jr.? Não, e acrescentando... São muitas perguntas. É muita coisa. Só acrescentando. Ele ainda colocou que era preferível o derrame que afetou o Chaves pegasse o Marco Feliciano. Quer dizer, aliviava para o Chaves para pegar o Marco Feliciano. Na verdade... O senhor é chavista? O senhor é chavista. Bolivariano. Na verdade, eu tirei o texto do blog porque eu não consegui atingir o que eu pretendia. Eu não desejo derrame para quem quer que seja, naturalmente, né? Não desejo derrame para Marco Feliciano, que eu não conheço. Não desejo, enfim, não desejo, não prego desamor, né? E nem a maldade. Eu, na verdade, eu fiz uma licença poética, eu fiz uma poesia ali, uma construção, e não fui bem entendido. Essa foi a razão de eu ter retirado. Entretanto, e logo depois, só voltando ao meu blog, que eu já não lembro tão claramente, mas depois eu escrevo um texto me retratando, acho que é isso, sim, né? Sim. Eu escrevo um texto me retratando, mas aí eu descobri, quer dizer, eu não descobri ali, mas pude constatar ainda mais como o ambiente evangélico ele é mau que nem um pica-pau. Como esse papo de perdão é um negócio para inglês ver. Porque se você pede perdão, né, eu descobri ali, aí você perde a graça, né, da brincadeira, né? Você pede perdão, aí a brincadeira perde a graça, porque se o toureiro sai da arena, aí perde a graça, né? O bonito mesmo é quando o toureiro é ferido pelo touro, né? Sabe, o toureiro matar o touro é o perdão. Eu pedi perdão, não adiantou, não adiantou. Mas, olha, eu sofri um linchamento. E eu acho que eu mereci, né? Porque, de fato, eu fui infeliz na minha exposição. Na verdade, o texto não diz que o Marco Feliciano deva ter um derrame. Na verdade, o texto diz, eu faço umas composições, eu já não lembro perfeitamente, mas o Chorão ser o membro da comissão, o Mírio Santiago cantar para o Papa, né? Que o Papa também, o Ratzinger, estava deprimido, estava pedindo demissão, e o cântico daquele vozeirão talvez apainasse o coração constrangido e sofrido do Papa. Enfim, eu faço essa composição. E tiro o derrame do Hugo Chaves, né? E dou ao Marcos Feliciano dizendo isto: quem sabe, dentro desse sofrimento, ele perceberia melhor os sofrimentos da minoria, enfim. Mas aí essa frase se esqueceu e ficou só Marcos Amaral deseja ao Feliciano derrame. Mas, enfim, eu acho que eu mereci porque eu fui muito infeliz na minha composição. Mas qual é o seu problema com o Feliciano? Não. Na verdade, à época, veja só, o Marcos Feliciano, eu volto a dizer, não o conheço, enfim, acho até ele uma pessoa que não me causa nenhum interesse nem conhecê-lo. Mas, à época, ele tem convicções muito claras acerca das minorias. Né? Ele tem convicções muito claras. Eu as respeito. Ele tem direito, como cidadão, de tê-las. Ele tem atitudes levemente ou persecutórias, enfim, não posso afirmar com tanta clareza. Eu também as respeito. Ele, como deputado federal, legitimamente eleito, ele pode e deve lutar ideologicamente contra as minorias. Ele tem esse direito. O que ele não tem o direito é presidir uma comissão que é para proteger as minorias. Essa era a minha tese. É porque não é para proteger as minorias, essa é uma filosofia que está por trás. Direitos humanos, como diz o Bolsonaro, são humanos direitos. Sim. Ou seja, é para todos os humanos, mas ela virou defesa da minoria. Eu acho que essa é a crítica do Feliciano. Na verdade, é só quem apanha sente a dor do quanto a dor grita no corpo, né? Eu não estou nesse lugar das minorias, mas eu acho que as minorias, seja lá quais forem, né? Não estou levantando a bandeira homossexual, estou levantando a bandeira dos seres humanos que são minorias.
seja lá quais forem as minorias, elas precisam ser protegidas, é um mecanismo de proteção que é da responsabilidade da estrutura democrática. E a sua presidência deve estar à frente alguém alinhado com esta compreensão. A minha tese e a minha crítica era apenas essa. Apenas essa. Eu acho que as pessoas devem votar em quem quiser, devem lutar por quem quiser, devem dizer o que quiserem. Entretanto, existem limites e eu, apesar de ser pastor e pastor evangélico, me levantei contrário a esse exercício dessa liderança. E aí eu, nossa, fui linchado. Olha, teve um texto que o sujeito, ele disse que eu era ele disse que eu era um bruxo. Ele foi pegar um pastor do século XII, parece, né, que no fundo provaram que o sujeito era bruxo. Ele disse que eu era um bruxo, que eu era defensor do PT, que eu era defensor do candomblé dentro da igreja. Uma loucura, um voo. E, enfim, mexi... Reverendo, perdão, mudando completamente de assunto, algumas notícias me chamaram a atenção nas últimas semanas de que cresce assustadoramente o número de pastores em depressão. Inclusive, parece que recentemente 4 pastores evangélicos cometeram suicídio. O senhor, como pastor e psicólogo, conhece bem esse tipo de coisa. Gostaria que o senhor falasse sobre o perfil psicológico dos pastores, o que estaria levando essa classe à depressão. Eu quero dizer para vocês que eu sofro linchamento na internet, mas eu tenho uma saúde mental, modéstia à parte, maravilhosa. Maravilhosa. Porque eu tenho uma cara só. Eu tenho uma cara só, graças a Deus. Foi duro, a duras penas, viu, Michel? A duras penas. Ter uma cara só, enquanto pastor, foi duras penas. Você diz isso porque, em geral, os pastores têm a pessoa e o personagem. Eles se protegem. E eu não acho que é uma questão dolosa, não, viu? Não acho que é uma questão de caráter, não. De mau caráter. Aquele pastor, ele não tem caráter, ele tem 2 caras. Não. Eu não acho. Tem várias... A gente precisa sair tirar o corte moralista e fazer uma discussão muito mais rica. É uma questão de proteção, por exemplo, de manutenção, de sobrevivência. O pastor, ele recebe o salário da igreja, ele sobrevive desse dinheiro, ele paga a conta igualzinho a qualquer pessoa. E se ele começar a experimentar uma realidade não mais mística, mas verdadeira de si mesmo, ele corre risco de perder o emprego. Se o pastor chamar a liderança e falar, olha só, essa mulher que eu digo que amo e que eu vou para o encontro de casais, dou beijinho na boca, a gente não tem sexo, a gente não se comunica, a gente não se gosta, isso já faz uns 10 anos. Como é que vai fazer? Só que isso começou em algum tempo, isso começou lá atrás. Então, o que eu estimulo é tentar ajudar os pastores a arriscarem a serem íntegros no sentido de serem inteiros, de serem uma pessoa só. E também trazer essa discussão para o seio da igreja. Eu dou um exemplo muito curioso. Eu me separei em 2001. Cláudia, meu amor, minha esposa, enfim... Eu sou grato a Deus pela vida da Cláudia. Eu e ela somos segunda núpcia, né? E você deve orar por mim por isso, né? Pela minha família. Quando eu estava em crise de casamento, eu estava em processo de separação muito doloroso, ainda muito fechado entre eu e a minha ex-esposa, a mãe dos meus filhos, e algumas lideranças já sabiam, e eu já estava abrindo ali, que eu via que era um processo de separação irreversível. Eu fui numa reunião de oração da minha igreja, das minhas senhorinhas lá, elas estavam no salão e eu estava no gabinete, fiquei até tarde, aí eu saí, eu estava muito sofrido, mentalmente, espiritualmente muito sofrido, e desci e entrei no salão de oração, mas as senhorinhas não perceberam, a maioria delas estava de joelhos, e eu cheguei por trás e sentei-me ali. E aí eu fiquei naquele sofrimento mental, espiritual, a oração acontecendo, e dado um momento eu mesmo orei. Um momento que grande parte delas perceberam que eu estava finalmente ali dentro, levantei minha voz e orei, falei, Senhor, tem piedade e coisa e tal. E comecei a falar do meu sofrimento, falei que eu estou muito sofrido, tem piedade da minha família. E aí terminei a oração. Quando eu terminei a oração, uma outra irmã puxou a oração e falou assim, Senhor, tem piedade de nós, porque se o pastor está assim, imagina as ovelhas. Então é mais ou menos isso. No momento que você corre o risco de ser quem você é,
a estrutura vai lá e tenta abafar você. Trava. Não diga para nós quem você é, por favor. A igreja não suporta Diga para um pastor nós frágil. Não o que estamos a gente preparados precisa. para isso. Aham. Diga para nós o que a gente precisa. A gente não está interessado na sua humanidade, a gente está interessado na nossa humanidade. Então diga para nós o que a gente precisa, porque você é o místico, você é o etéreo, você é o superior. A gente só tem 4 minutos para terminar o programa. Eu queria ainda voltar mais uma vez nesse assunto, porque eu acho que nós falamos dos 2 pontos, mas de maneira... assim, um não tem uma interligação com a outra. Nós estamos para receber também no Antenados Pergunta os líderes da igreja contemporânea. Você, por militar por minorias, por ter um bom acesso, uma conversa com homossexuais, com minorias e igreja, você tem uma percepção de fato diferente de tudo isso, né, missiológica, muito interessante. Você entende ter convivência de liderança de uma igreja inclusiva, onde líderes aceitam, são homossexuais? Como é que você vê essa estrutura religiosa? Isso para mim é um mecanismo social. Né? Um mecanismo social. Pessoas... porque os homossexuais... André, você é mais novo que eu, né? É mais moço. Mas eu sou da geração, fui jovem na geração 80, na década de 80. Nós fomos preparados, né, nós religiosos, evangélicos, fomos preparados para tratar os homossexuais como vagabundos, como depravados, safados, ao lado de quem não se pode andar. Retirar o convívio de nossos filhos dessa gente. Homossexuais rodavam bolsinha e transavam com homens casados nos becos esvalados da cidade. Só que tem como homossexual da década de 2000, apontando o século XXI, eles são respeitosos, querem casar, querem criar filhos e querem respeitar e ser respeitados. Eles querem entrar na igreja e sentar no banco e ouvir os louvores. Não querem cantar o homem de ninguém, porque ele já tem o homem dele. Não querem cantar a mulher de ninguém, porque tem a mulher dele. Eles transparecem valores de família. Isso é uma crise, viu? Isso é uma crise. Entretanto, eu não reconheço a manifestação organizada das igrejas homossexuais como sendo igrejas bíblicas plenamente. O são parcialmente, naturalmente, mas não são plenamente. Portanto, a nossa visão, a partir da nossa confissão de fé, que é a Bíblia, essas comunidades, ainda que sejam respeitosas, ainda que sejam socialmente compreensíveis, ainda que sejam manifestações reconhecidas e que nós devamos respeitá-las, se nós vamos para o texto bíblico, não temos como aceitá-las inteiramente. Não temos. Não temos. Forte. Eu quero também deixar claro que, veja só, o cristianismo, isso é difícil para mim, viu? Eu adoro o ser humano, adoro o ser humano. O cristianismo não é humanismo. Não é humanismo. Nesse momento, gostam de mim, André, e dizem que eu sou gente boa, coisa e tal. Os evangélicos não, dizem que eu sou um mal. Mas essa turma gosta de mim. Mas chega uma hora que não dá para continuar a caminhar. Porque o cristianismo fala assim, olha só, eu não sou humanismo. Eu não tenho interesse. O cristianismo não tem que perguntar para a pessoa o que ela acha. O cristianismo diz para a pessoa o que ela deve fazer. Porque se a gente perguntar para a pessoa o que ela acha, em cada esquina nós teríamos um cristianismo. Perfeito. Os nossos desejos precisam estar subjugados a Cristo. Os meus desejos de quem quer que seja, não é do homossexual não, de quem quer que seja, Paulo vai dizer assim, como ovelhas somos levados ao matadouro todos os dias. Isto é cristianismo. Ele diz não para o humanismo. E o humanismo o ser humano está no centro. Perfeito. Essas igrejas têm por base humanista e nós, que não somos essas igrejas inclusivas, né, como são chamadas, temos por base a filosofia cristã, que não diz respeito ao que desejamos, diz respeito ao que o Cristo deseja. Chegamos assim ao final do Antenados Pergunta de hoje. Dava tempo para a gente legal. conversar muito mais. Reverendo, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Antenados conosco. Eu agradeço. Peço piedade do povo evangélico, viu? E foi para mim um privilégio. Foi a primeira vez que eu tive tempo para dizer um pouco do que sinto, do que penso, do que acredito, de uma forma mais ampla, e quem sabe eu conquiste a piedade, a misericórdia desse segmento evangélico que tanto tem desconfianças de mim. Muito obrigado, Michel, Rafael, Lincão. Foi muito bom estar com vocês Muito também. bom. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenados Pergunta. Tchau, tchau.
Eu quero